Graças e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Você crê que a presença do Espírito Santo nos constrange? Eu creio nisso. Eu creio que a presença de Jesus no nosso meio toca os nossos corações, quebrante os nossos corações, e eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui em nosso meio. É difícil falar de coisa da Isadora, porque a Isadora fez a abertura do culto, ela falou em 3 minutos, que talvez eu quisesse falar em 1 hora. E eu fui convidado para falar do reino. E o reino é algo que o Eli falou aqui hoje para mim, é alguma coisa básica. Mas uma das coisas que nós podemos ver no reino de Deus, quando Jesus vai para o Sermão do Monte, ele fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E hoje no mundo a gente vê as pessoas falar: olha, fulano é pobre de espírito, é pejorativo. Mas quando Jesus falou bem-aventurado, ele diz: feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é ser pobre de espírito? É a gente sempre achar que nós precisamos de mais, que nós somos dependentes de Deus. Sempre há um espaço no nosso coração para algo novo do Senhor. Não importa se é algo básico ou é algo mais profundo. Eu comentava com a Edna aqui antes de iniciar, que hoje nós fizemos a escola dominical lá na 405, e o tema era um tema muito batido, né? Vamos dizer assim, batido, falar sobre o paraíso de Adão e Eva, que perderam. Fala, meu Deus, da graça. E é muito bom falar dessas coisas, porque muitas vezes tem no nosso meio pessoas que não conhecem. A gente acha que todo mundo sabe, né, Eli? Tem pessoas que não conhecem, pessoas que estão começando uma caminhada. E isso ajuda a falar da base do Evangelho, isso ajuda a compreender as questões do Novo Testamento. Então, quando eu fui chamado para falar de reino, ele falou: não, porque reino todo mundo fala, todo mundo conhece, mas eu quero confessar para vocês aqui que reino é algo que traz confusão no nosso meio. Reino é um assunto que muitos acham que sabem, mas quando você fala, qual a diferença do reino de Deus e do reino dos céus? E a gente trava, né? Por que a gente trava? Porque a gente nunca procurou saber, nunca procurou entender. Não tivemos aquela, às vezes, preocupação. Então, igreja, em cima de tudo isso que eu falei para vocês, hoje é domingo, dia talvez de um contrafilé, de uma alcatra, mas muitas vezes nós precisamos comer algum alimento que nós não gostamos. Quando a gente era pequenininho, a gente não queria nem ver giló. Depois de grande, a gente gosta, né, Vanusa? Giló, berinjela, beterraba, aquele negócio vermelho, não podia nem ver quando era pequeno. Hoje, como muito, gosto demais. Mas existem alimentos que nós não gostamos de comer. Mas o que a mãe da gente fala quando a gente é pequenininho ali? Que a gente não quer comer a beterraba, a cenoura. Come, menino, que você precisa comer. Come, que isso aí é vitamina. Então, há palavras que muitas vezes ela não vem para nos encher, mas ela vem para esclarecer. Ela vem porque muitas vezes ela vem trazer vitalidade para nós. Essa palavra de reino, eu não posso dizer que ela é básica, mas Deus falou comigo hoje através dessa palavra. Porque antes de falar com a igreja, Deus fala com a gente. Para falar dessa palavra, eu tomei alguns textos que estão lá em Mateus. Deixa eu ler primeiro, Mateus 6, verso 33.
Eu quero fazer algo assim um pouquinho diferente. Eu sei que você está acomodado, confortável, mas como o nosso reino é de Cristo Jesus, eu quero te convidar a ficar em pé, em reverência ao Senhor. Eu vou ler 2 textos. Vou começar por Mateus capítulo 6, verso 33, e depois eu vou ler em Mateus 13, tá? Depois a gente conversa, fala sobre o assunto. 6, verso 33. Se na sua Bíblia não está arriscado, risca aí. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora vai lá em Mateus capítulo 13, nós vamos ler o verso 44 e vamos até o 47. E quando eu terminar de ler, eu vou te convidar para fechar os teus olhos. A Isadora orou por mim e eu quero orar pela palavra. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dela, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por mais esse tempo na tua presença, Senhor. Te agradeço pela tua presença em nosso meio, Pai. Obrigado pela tua palavra que foi deixada para orientação, para ensino no nosso meio, Deus. E eu te peço nesta noite, Senhor, que tu venhas abrir o entendimento de cada um de nós, que o Senhor venha quebrar os limites humanos de entender e de falar também, Senhor. Tu sabes das nossas fraquezas, tu sabes dos nossos limites. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem em nosso meio e deposita, Senhor, em nossos corações a palavra, a qual venha nos trazer crescimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Se vocês me autorizarem, eu vou ler um pouco hoje. Eu não costumo fazer isso, não gosto, mas hoje eu quero ler porque eu tenho algumas referências. Mas para falar do reino, eu queria dizer que Jesus falou do reino através de parábolas. E nós lemos aqui agora algumas parábolas. E o reino era o assunto mais importante de Jesus. Muitas vezes nós não damos muita atenção para isso, mas Jesus veio para falar do reino. E nós falamos de tantas outras coisas e muitas vezes deixamos de lado o reino. Só no Novo Testamento Jesus falou mais de 100 vezes, se nós contarmos em Mateus, Marcos, Lucas e João. Foram mais de 100 vezes que Jesus falou sobre o reino de Deus. E quando eu fiz uma pergunta para vocês aqui, que era uma dúvida que eu também tinha, qual é a diferença do reino de Deus e do reino dos céus? E um dia alguém falou para mim que não, porque há uma diferença. Mas na verdade, algumas pessoas tentam explicar uma diferença entre um reino e outro reino, mas na grande verdade é que não há diferença. Quando a gente vê na palavra de Deus falando de reino dos céus ou reino de Deus, Jesus está falando da mesma coisa. E nós podemos comprovar isso quando a gente vê a passagem do filho rico,
que Jesus menciona ali reino de Deus e depois reino dos céus. Mas quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, isso é importante a gente saber. Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, nós vamos ver muito mais ali reino dos céus. Reino dos céus. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus foi escrito para o judeu. E o judeu, para escrever a palavra Deus, ele tinha todo um rito, todo um cerimonial. Então eles escreviam céu. Mas é a mesma coisa. Quando você percorrer a sua Bíblia e ver reino de Deus e reino do céu, é a mesma coisa. Por que eu quero falar isso para vocês? Eu quero tentar esclarecer um pouquinho o reino, para depois poder falar um pouquinho da parábola. Por que é importante saber sobre o reino? Porque Jesus nos ensina que devemos priorizar o reino. O reino é a mensagem principal de Jesus, como eu havia dito aqui. Na tentativa de definir reino, vai ficar chato. Eu quero iniciar pelo significado da palavra reino, no dicionário comum. Vai dar uma esclarecida. Reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Olha que legal. Reino é um território cujos habitantes estão debaixo da autoridade de um rei. Trata-se de um estado regido por uma monarquia. O que é uma monarquia? É uma forma de governo que o cargo supremo é único, é unipessoal. Não tem vários governando, é o rei que governa. É uma monarquia. E a monarquia, essa monarquia ela é vitalícia e ela é hereditária. Não tem como eu ser rei e falar, agora nós vamos eleger um novo rei. Na realidade, ela é hereditária, ela passa de pai para filho. Então isso é um reino, é um espaço onde tem pessoas que estão debaixo do governo de um rei. E todo reino, a Isadora falou aqui, todo reino tem o governante, ele tem o reino sobre o qual ele vai governar, que é o espaço, o território ou pelo qual ele vai governar. Vai ter as pessoas que vão estar dentro desse território do qual ele governa, e vai ter o quê? Um sistema de leis. Então a gente começa a desenhar o reino de Deus na nossa mente já, com esse entendimento. Que reino tem um governo, tem um rei, reino tem o espaço físico do qual ele vai governar, ali dentro tem as pessoas que serão governadas, e esse reino tem um sistema de leis, uma constituição para ser governado. Então, dessa maneira, essa terminologia reino de Deus, essencialmente deve se referir ao governo de Deus. Ao governo de Deus. E por essa definição, o reino existe agora. Mas a Dora falou de passado, presente e futuro. O reino existe agora, já que Deus é criador e soberano sobre toda a criação, pois tudo está sujeito a Ele e por Ele. Então, se Deus, Ele governa tudo, e o reino é de Deus, então o reino, ele existe hoje. E lá em Salmos 93, 96, 97, 99, vai falar: o Senhor reina. Abra a sua Bíblia, Salmos 93, verso 1. Salmo 93, verso 1, fala assim: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O Senhor reina. Salmo 93, 1. Salmo 96, verso 10. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Salmos 97, 1. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. 99, 1. O Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra.
Então, pela palavra de Deus, nós estamos vendo que o reino de Deus está no nosso meio. Por quê? Porque o Senhor governa tudo, e a própria palavra de Deus fala que o Senhor reina. O Senhor reina. Mas há um problema aqui no nosso meio. Se o Senhor reina, se o Senhor governa, por que no nosso meio hoje existe tanto sofrimento? Quantas pessoas que não perguntam isso? Por que crianças morrem? Por que crianças são violentadas? Por que existe guerra? Pessoas inocentes morrem. Se o Senhor reina, se o Senhor governa. Porque nós sabemos que hoje o príncipe deste mundo é Satanás. Vamos desenhar. 2 Coríntios 4, verso 4 fala assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E se a gente olhar para isso, que se o mundo está debaixo do governo de Satanás, então o reino de Deus é algo para o futuro, e vai ser estabelecido na segunda vinda de Jesus, quando ele prender o diabo por 1000 anos. O Senhor reina sobre todas as coisas, até sobre Satanás, mas Satanás é o príncipe desta terra, e o reino do Senhor, nessa ótica, se Satanás é príncipe dessa terra, nesta ótica, o reino é algo para o futuro. Lá em Apocalipse, nós vamos ver lá no capítulo 20, verso 1 e 2, que fala assim: e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Aqui estaria estabelecido o reino de Deus. Mas como que a gente poderia explicar então o reino de Deus hoje nas nossas vidas? Se o reino do Senhor é sempre eterno, nós cantamos aqui. Se o reino estava no passado, se o reino é para o futuro, como seria o reino de Deus hoje? Olha que interessante aqui em Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Jesus falou isso. O reino de Deus, quando ele foi questionado pelos fariseus, falou: o reino de Deus, ele não vai vir numa forma física, não vai falar olha ele aqui, olha ali. Não adianta você sair procurando o reino de Deus em algum espaço físico, você não vai encontrar ele. O reino de Deus já está no meio de vós. Jesus estava falando de quem? Jesus estava falando dele mesmo. Ele é o reino de Deus no meio das pessoas ali. E hoje, dessa forma que nós vemos aqui que Jesus falou, o reino não é físico, o reino está entre vós. Nós não podemos pisar no reino, nós não podemos colocar o nosso pé lá, falar, vamos ali que a partir daquele, um pouquinho para lá do paraíso ali, é o reino de Deus, vamos lá para a gente colocar o nosso pé lá. Não dá para fazer isso. Então como que nós vivemos o reino de Deus hoje? Como que nós podemos vislumbrar o reino de Deus hoje? Duas formas. Verdade? Nós não vamos estar dentro do reino de Deus, mas nós podemos trazer o rei deste reino para dentro dos nossos corações. Podemos trazer as leis deste reino para dentro de nós. E aí nós vivemos o reino de Deus hoje. Aí nós vivemos o reino de Deus hoje. Mas esse reino vai ser estabelecido quando o Senhor Jesus voltar.
Amém? Amém? É isso? É isso. Hebreus 8, verso 10. Você está ajudando, Bruno, aí? Tá? Hebreus 8, 10 fala assim: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração a escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Oh, meu Deus do céu! As leis do Senhor no nosso coração faz de nós povo dele, faz dele Deus nosso. Então é assim que nós podemos viver o reino de Deus hoje. É assim que nós podemos vislumbrar um pedaço do reino de Deus hoje. Mas vai chegar um dia que o Senhor Jesus vai voltar cheio de autoridade. Ele não vai vir mais como cordeiro, mas ele vai vir como leão. Ele vai esmagar a serpente, vai lançar 1000 anos, Satanás vai estar preso, e o reino do Senhor vai estabelecido. E aí sim, como um lugar onde vai haver um rei, onde vai haver pessoas, onde vai ser estabelecido um lugar, uma região, e nós vamos habitar junto dele. Isso é reino, é o reino do céu, é o reino de Deus em nosso meio. Agora eu gostaria de falar um pouquinho das parábolas que nós lemos no início, porque Jesus valorizou muito o reino. E qual outro motivo que Jesus veio à terra, se não foi a graça? Jesus é a graça do Pai, que quando lá no Éden, Adão perdeu o reino, o Senhor providenciou através de Jesus para nós. Então, quando a gente lê essa parábola, Jesus veio tratando do reino de Deus, falando do reino de Deus, nós passamos por uma parábola pequena. A Bíblia traz parábolas grandes. A do semeador, por exemplo, talvez 2 capítulos, mas tem parábolas pequenas. Nós lemos agora Jesus falando do reino em dois versos. E a primeira ele fala que o reino de Deus é semelhante ao homem que está num campo e encontra ali um tesouro, e ele sai do campo, vende tudo que tem, vende todas as suas posses para comprar aquele campo. Às vezes fica difícil da gente compreender essa parábola de Jesus, mas era comum naquela época, naquele tempo, as pessoas enterrarem os seus tesouros. Nós não tínhamos banco naquele tempo para guardar dinheiro para render juros. Então o que eles faziam? Às vezes muitas guerras, os inimigos vinham. O que eles faziam? Eles pegavam o tesouro deles e enterravam no campo. Se nós olharmos em Jeremias capítulo 42, nós vamos ver uma história de 10 homens que tiveram a vida poupada, porque eles tinham um tesouro, e quando eles iam ser mortos, eles falavam: nós temos um tesouro escondido, nós temos azeite, nós temos cevada, nós temos várias coisas, mel, tudo guardado no campo, escondido, era o tesouro. E aí poupou-se a vida deles, porque estava escondido, e eles queriam pegar aquilo de volta. E muitas pessoas escondiam o seu tesouro no campo, alguns morriam, e o tesouro ficava perdido lá, enterrado. E quando Jesus conta essa parábola, ele fala de um homem que está no campo, mas ele não está procurando nada, ele está trabalhando ali no campo, mas de repente ele bate com um tesouro, e quando ele vê aquele tesouro, o que ele faz? Ele enterra novamente aquele tesouro e sai correndo e vende tudo o que ele tem, vende todas as suas posses. E quem está de fora olha para esse homem e fala: esse homem é louco, esse homem é maluco, ele está vendendo, está desfazendo de tudo o que ele tem, de todas as suas posses, para comprar aquele campo que não vale nada. E nessa parábola nós podemos olhar para as nossas vidas hoje, porque se ninguém te chamou de louco, talvez você está precisando investir um pouco mais no reino, porque quando as pessoas te veem você investindo no reino, ele fala: esse cara é louco, cara, vai ter um tempo com a tua família, vai descansar nesse negócio de igreja, de Jesus. Não, ele encontrou um grande tesouro,
e tudo que ele tem já não tem tanto valor. Agora o que tem valor para ele é o tesouro que foi encontrado no campo, e ele abre mão de tudo que ele tem para tomar posse. É o que Jesus está falando, que nós devemos tomar posse do reino. E quando essa parábola Jesus está falando, esse homem não estava procurando. Muitas pessoas, muitos de nós, muitas vezes encontramos esse reino sem procurar. Eu, por exemplo, eu não procurei esse reino. Eu nasci num lar evangélico. Acho que o Watson também foi assim, né, Watson? Não? Desde criancinha. Desde criancinha. E aí, eu não estava procurando esse tesouro, porque eu nasci, meus pais casaram, só que eu não conhecia a palavra. Por quê? Para a gente entrar no reino de Deus, nós temos que nascer de novo, como a Isadora leu aqui em João 3,3. Eu não tinha nascido de novo, eu era uma pessoa natural, nasci filho de Adão. Quando a gente nasce do nosso pai, nós somos filhos de Adão. Para nós transformarmos filhos de Jesus, nós temos que fazer o que Jesus falou para Nicodemos: importa nascer de novo. E eu não estava procurando o reino, eu não saí procurando o reino, mas eu encontrei, junto da minha mãe, junto do meu pai, numa Bíblia que tinha lá, uma Bíblia desse tamanho ali, igual a sua. E eu falava: cadê a Bíblia grande? Cadê a Bíblia grande? Porque eu era tão pequenininha, aquela Bíblia era grande para mim. Hoje eu tenho uma Bíblia grande, mas eu encontrei sem procurar. Muitos de nós encontramos esse tesouro que é o reino de Deus sem precisar procurar, sem precisar sair por aí. Mas quando nós encontramos, nós entendemos o verdadeiro valor que ele tem, e aí nós precisamos abrir mão de tudo, para tomar posse desse reino. A segunda história, qual é? Onde que está mesmo isso aí que eu li? Onde está, gente, que eu falei? Mateus 8:10. Não é não. Mateus o quê? Mateus 13. Mateus 13, isso mesmo. Só para ver se vocês estão ligadinhos. Mateus 13:44. Só um pouquinho. A segunda parábola que Jesus fala, ele fala assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então aqui é um homem que está procurando uma pérola de valor, e ele talvez tenha procurado por muito tempo um negociante, e um dia ele encontra essa pérola de muito valor. E a palavra de Jesus fala que o que ele faz? Ele também vende tudo que ele tem, vende todos os seus valores, para quê? Para adquirir esta pérola. E a diferença entre o primeiro e o segundo é que esse segundo ele está procurando. Esse segundo ele está procurando uma boa pérola. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Esse está buscando boas pérolas. Muitos hoje, a grande parte, a grande maioria, estão buscando boas pérolas. Estão procurando. Alguns estão procurando lá no carnaval. Triste. Alguns estão procurando no centro espírita. Alguns estão procurando em tantos lugares, mas não encontram. E aí talvez entre a importância dos filhos de Deus que estão no reino, de mostrar o reino para essas pessoas, de mostrar para eles as pérolas. Nós não podemos criticar, porque quantas pessoas que não estão buscando Deus verdadeiramente, com muita fé, em lugares errados? Tem. E às vezes a gente começa a apontar, a criticar. Não podemos fazer isso. Eu falava ontem onde eu estava que nós precisamos aprender a amar as pessoas como elas são, até que o Espírito Santo faça a obra na vida dele. Assim é com o filho, assim é com o marido, assim é com a esposa, assim é com o irmão da igreja, assim é com a irmã. Amar como é, até que o Espírito Santo faça a obra na vida dele. Mas eu queria entrar um pouquinho no texto. Eu já vou
Não vou, não posso falar aqui, já vou. A minha esposa fica brava comigo, ela fala que eu começo a falar, já estou terminando, eu fico mais meia hora, né? Mas eu quero entrar um pouquinho no contexto que a Isadora falou sobre nem todos que se dizem cristão são cristãos. Foi isso que foi, Isadora? E coincidentemente ontem eu falei um pouquinho sobre isso, onde eu estava, porque eu estava falando de um chamado de Deus para o reino de Deus. E esse chamado de Deus, ele tem níveis. E o primeiro chamado do Senhor, que eu diria que é um nível mais raso, mais superficial, é quando Jesus fala assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É muito mais um convite. Para quem? Vinde a mim, todos. É um convite para todos, para que todos se acheguem até Jesus. E nesse convite, Jesus, Deus, não pede nada para ele, fala: vinde a mim, vinde a mim. Nesse convite de Jesus, muitas pessoas chegam diante de Jesus preocupadas consigo mesmo, porque na verdade ele quer o que? Ele quer tirar o fardo, porque Jesus falou, ele quer tirar o fardo, ele quer tirar o sofrimento dele mesmo. E isso é legítimo então, mas a pessoa chega preocupada consigo mesma, querendo um conforto, querendo tirar uma angústia que está dentro dele, e ele para nesse chamado do vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. E isso é legítimo, não tem problema nisso, porém ele não se lembra que Jesus tem muito mais para nós. Nós não podemos parar nesse nível de relacionamento dentro do reino de Deus, porque na verdade essa palavra ela continua. Ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, depositai sobre mim, né, o vosso fardo, colocai sobre vocês o meu jugo. Então, Isadora, muitas pessoas se achegam na presença de Deus, mas eles param nesse nível de conhecimento do vinde a mim. E infelizmente hoje na igreja são coisas pesadas e fortes. Eu falei sobre isso ontem. Infelizmente nós temos pessoas com um padrão de moral muito baixa, se dizendo evangélicos, não vou nem dizer cristão, porque a primeira vez que nós ouvimos a palavra cristão na Bíblia, eles se referiam dos discípulos de Jesus, que cristão significa pequenos Cristo. E para a gente ser cristão, nós precisamos falar como Cristo, nós precisamos agir como Cristo, se comportar como Cristo. E essas pessoas muitas vezes se dizem que estão no reino de Deus, mas na verdade não estão, porque param nesse chamado de Deus, nesse convite de Deus, param aqui. Mas tem um segundo nível, que a gente pode chegar um pouco mais adiante, quando Jesus fala agora: se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Agora, veja que esse nível é um pouco mais profundo, porque não é para todos, é se alguém quer. E esse se alguém já nos dá um entendimento que, se você quiser, vai te pedir alguma coisa. E o pedir alguma coisa é exatamente isso: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. E nesse chamado de Jesus, então no primeiro lá ele não pede nada, mas esse ele pede, negue-se a si mesmo. E nesse chamado, ele fala para a gente ir após ele, ele fala para a gente unir-se a ele. No tempo de Jesus, havia uma multidão que andava atrás de Jesus, e hoje, Isadora, existe uma multidão que anda atrás de Jesus, e eu peço a Deus que eu não seja um desses, porque
eles andam atrás de Jesus, mas não querem se unir a Jesus, não querem estar juntinho com Jesus, só querem andar atrás. E o chamado para o discipulado, o chamado para a gente fazer parte deste reino, Deus pede algo em troca para nós: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Eu queria falar um pouquinho do negar a si mesmo, e eu te pergunto logo de início, se você faz parte do reino de Deus, se você tem o rei deste reino no teu coração, que é Cristo Jesus, se você tem as leis desse reino no seu coração, eu te pergunto, você tem negado a você mesmo? Pastor, o que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é rejeitar a sua natureza carnal, ou seja, não faço o que minha carne pede, porque o que a minha carne pede é contra a vontade de Deus. Negar a si mesmo é abrir mão dos seus próprios planos para viver os planos de Deus na sua vida. Porque o meu plano muitas vezes é estar junto da família, o meu plano muitas vezes é, de final de semana, deitar numa rede, esticar minhas pernas. Os meus planos é, muitas vezes, estudar, trabalhar, ter a minha família e ser igreja lá em casa. Não é o que todas as pessoas estão falando, os desigrejados estão falando hoje em dia, que nós não precisamos vir para a igreja para servir a Jesus? Que nós podemos servir a Jesus lá na nossa casa? Quem falaria o que eu estou te dizendo hoje lá na sua casa, hoje à noite? Não, você estaria com a sua televisão ligada assistindo, nem sei o que passa na televisão nessa hora, mas estaria assistindo alguma coisa lá. Não dá para ser igreja na nossa casa. Quem fala uma mentira dessa é porque nunca esteve no meio dos louvores do Senhor. E se você acha que está num lugar desse, muitas vezes, eu falei ontem sobre entrega total do reino de Deus, porque muitas vezes nós não conseguimos nos entregar no louvor. Nós estamos aqui cantando e as pessoas não se entregam, as pessoas estão ali no celular. Não estou falando aqui, estou falando em alguns lugares. Nós estamos adorando ao Senhor com os olhos fechados, nós estamos entrando no Santo do Santo, nós estamos querendo entrar na presença de Deus, mas as pessoas estão indiferentes. E se ela não entra no reino de Deus, não entra na presença de Deus durante o louvor, como entraria? Se negando a si mesmo. Negar a si mesmo é ouvir a voz do Espírito Santo e viver os planos que Deus tem nas nossas vidas. E eu posso dizer para vocês que muitos pastores, talvez o Eli, a Edna, Isadora, muitos não teve planos de estar na obra do Senhor. Alguns desejaram, quiseram, e eu acho que isso é muito lindo, porque o Senhor trabalha de uma maneira muito mais fácil. Gostaria eu de ter, eu nunca quis, mas não era o plano de Deus para a minha vida. O plano de Deus para a minha vida era outro. Estou eu aqui. Gosto de sair, gosto de jogar bola, mas não. Porque o reino de Deus é muito mais valioso. Porque o reino de Deus, eu preciso abrir mão de tudo. Negar a si mesmo é quando você tem desejo de fazer algo, tem a oportunidade de fazer e não faz por amor ao outro. Não pode ser por amor a você, tem que ser por amor. Você só nega a si mesmo quando você faz alguma coisa por amor ao outro. Por amor a você mesmo, você não está se negando. E aí eu pergunto mais uma vez: você já tem negado a você mesmo? Você tem negado os teus desejos? Tome a cada dia a sua cruz. Já vou fechar, gente. Cruz era instrumento de morte. Quando alguém era condenado pela lei romana, esse condenado tinha que carregar sua cruz. E eu acho que quando Jesus falou para os discípulos esse chamado: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Talvez estivesse passando um condenado ali com uma cruz nas costas. E aí os discípulos olham para Jesus e falam: puxa,
Se eu quiser seguir o Senhor, eu tenho que carregar minha cruz, meu instrumento de morte. É isso mesmo, a cruz é instrumento de morte nas nossas vidas. Nós precisamos matar a nossa carne, nós precisamos matar o nosso eu. A diferença é que aqueles condenados, se eles pudessem tirar a cruz dos ombros deles e saírem correndo, eles fariam isso. Mas aqueles que servem a Jesus, aqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que estão dentro do reino de Deus, ao contrário, eles sentem prazer em carregar a cruz de Jesus. Se a gente ler em Atos 5, nós vamos ver passagens da Bíblia, onde os apóstolos eles eram açoitados por falar do Evangelho de Jesus, e eles não saíam de lá murmurando, não, batendo na gente, esse negócio de Jesus não dá certo, eu vou parar, ó céus, ó dia, ó inferno. Não era assim. Eles apanhavam e saíam felizes, alegres, porque eles se sentiam honrados em sofrer por Cristo. E eu posso falar para vocês com muita propriedade que o pecado é bom. O pecado é bom. Um dia desses perguntaram para o meu irmão, eu até dei risada, o meu irmão está num período de recuperação, e graças a Deus, quando ele vem aqui junto de nós, ele é usado por Deus, ele se encontra com Deus, ele consegue tirar as trevas de dentro dele. E a psicóloga perguntou para o meu irmão assim: por que você usa droga? Talvez ela esperasse dele uma resposta do tipo: eu usava droga porque eu fui rejeitado pelos meus pais, eu usava droga porque eu não arrumei emprego, e porque eu sou feio e não tinha namorada, porque eu nunca consegui casar, porque uma mulher me abandonou. Mas não, ele olhou para ela e falou: eu uso droga porque é gostoso. E nessa mesma coragem, ele usava droga porque é gostoso, mas depois tem as consequências, né? Mas com essa mesma coragem que ele teve de falar para um psicólogo, eu tenho para falar para vocês que o pecado é gostoso no primeiro momento, porque se não fosse, nós não éramos tentados. Ele não tentaria a gente. Mas eu falo com muita propriedade para vocês que melhor do que pecar é você resistir o pecado. Essa honra de carregar a sua cruz, de ser açoitado por Jesus, é quando você diz não ao pecado. É quando algo que te chama muita atenção, uma tentação, que você fala: eu não vou conseguir, eu vou ser derrotado, eu vou sucumbir, e você é encurralado, e você fala: hoje eu vou cair, e de repente você tira a coragem, tira a virtude de dentro de você, e você fala: não, eu não quero, eu sou casado, não, eu não posso, eu sou casada, me respeite. Você vai sair dali com um prazer tão grande em você, muito maior do que você tivesse realizado o pecado. É o que acontece com o meu irmão hoje, porque hoje ele diz não às drogas, e é muito mais gostoso ele estar sóbrio. Ele diz isso: é muito melhor estar sóbrio, é muito melhor eu vencer algo que era mais forte do que eu ser dominado por ele. Então, a cruz era isso. Os condenados queriam fugir da cruz, mas os discípulos de Jesus não fogem dela. E algumas pessoas hoje dizem assim: meu marido é minha cruz, esse meu filho é a minha cruz, minha esposa é a minha cruz, esse irmão da igreja é a cruz, não é só minha, é de todo mundo. Não é você não, viu? Mas assim, igreja, a cruz não tem nada a ver com a vida dos outros. A cruz tem a ver com a sua vida. A cruz que você tem que carregar é sobre você, não é sobre os outros. Esquece os outros, é eu e o pecado, é eu e a tentação. E por que tomar a nossa cruz a cada dia? Eu li esses dias num grupo uma frase de Martinho Lutero, eu não sei se alguém aqui leu também, e hoje uma irmã falou para mim na escola dominical: essa irmã é minha cruz. Brincadeira. Uma irmã falou assim na escola dominical para mim:
Eu estava falando sobre o velho homem, que nós precisamos ficar atento, porque Satanás não é criativo, gente. Satanás, ele tem as mesmas estratégias que ele tinha lá no passado. Satanás tentou destronar Deus, não foi por isso que ele virou Satanás, virou o diabo, porque ele tentou destronar Deus. E hoje ele continua tentando destronar Jesus do seu coração. Satanás, naquela época, no Jardim do Éden, ele colocou a palavra de Deus em dúvida. E hoje Satanás continua querendo colocar a palavra de Deus em dúvida no seu coração. Será que é isso mesmo? Será que é desse jeito? E eu li uma frase, e aí essa irmã hoje, quando eu falei que a gente tem que resistir, a gente tem que matar o velho homem, ela falou assim para mim: não, pastor, o velho homem já morreu, o que habita em nós é o Espírito Santo, e se o Espírito Santo habita em nós, como é que pode o diabo conseguir alguma coisa? Eu falei: irmã, se não fosse assim, não estava escrito na Bíblia, vigiai, porque Satanás, né, o vosso adversário, o vosso inimigo, está ao derredor bramando como um leão, buscando quem possa tragar. E Martinho Lutero tem uma frase que ele falou assim: olha, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. Alguém leu isso? Mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Por isso que nós tomamos a nossa cruz a cada dia, porque o velho homem está vivo dentro de mim. Eu sei as lutas que eu tenho. Eu tenho até vergonha quando algumas pessoas às vezes olham para mim e falam: pastor, é um homem de Deus. Meu Deus, como a minha máscara está bonita. É máscara, gente, porque eu sei das minhas fraquezas, eu sei dos meus limites, eu sei dos meus desejos. Eu não tenho vergonha de dizer: eu tomo minha cruz todos os dias. Todos os dias. Todo dia eu sou confrontado pelo pecado, e eu preciso dizer não. Então, Isadora, se nós somos verdadeiros cristãos, nós somos pequenos cristos, e no reino de Deus nós precisamos carregar a nossa cruz, precisamos negar a nós mesmos, e precisamos seguir a Jesus verdadeiramente, pisar nos passos, nas pegadas de Jesus. Ele pede para nós seguirmos a Ele, Ele não pede para a gente fazer algo, ir para algum lugar que Ele nunca foi. Ele, como homem, fez tudo o que pede que a gente faça. E aí, eu quero encerrar aqui. A última palavra que eu quero falar é do sacrifício. Eu acho, se nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos. Jesus ofertou um sacrifício lá na cruz. Foi um sacrifício de amor e por amor. Porque poderia ser um sacrifício de amor, mas não por amor. Só um exemplo para vocês. Eu estive em Nova Olinda essa semana e eu tive uma notícia muito triste. Que uma criança de 12 anos lá morava com a avó. Alguém soube dessa história aqui? Alguém viu isso? Eu estava na prefeitura e tinha uma mulher chorando. Falou: meu Deus, só notícia ruim, só notícia ruim. Essa criança morava com a avó dela e falou: vó, fala para minha mãe vir me buscar, que eu não aguento mais. 4 meses estava com a avó. Eu vou me matar. Ele e mais 2 irmãos menores. E a avó não deu ouvido. Passou-se um tempo, a avó estava ali cuidando do cabelo e falou: vó, a senhora falou com a minha mãe para vir me buscar, senão eu vou me matar. Eu falei: menino, deixa disso, para com essa conversa. Passou meia hora e esse menino estava com uma corda no pescoço, uma rede enrolada no pescoço, morto, saindo sangue pelo nariz. Esse menino se matou de amor pela mãe. Ele se sacrificou, mas ele não fez por amor. É uma criança, né? Eu só estou usando como um exemplo. Ele fez porque ele não suportou a dor da ausência. Poderia dizer, ele fez por egoísmo. Então, se nós somos cristãos e Jesus fez lá na cruz um sacrifício de amor por amor,
nós também precisamos fazer sacrifício de amor e por amor. E deixa eu dizer algo para você, principalmente para vocês que trabalham na obra de Deus. Sacrifício de Deus nem sempre é o que você quer dar. Sacrifício é você abrir mão de algo precioso para você de maneira voluntária. Mas voluntário não quer dizer que é o que eu quero. Voluntário é, se eu quiser fazer eu faço, se eu não quiser eu não faço. Lá no livro de Juízes tem uma história de Gideão. Quantos conhecem a história de Gideão? Conhecem, né? Conhecem? Enfim, Gideão foi chamado para libertar o povo de Israel. E quando ele é chamado, ele coloca Deus em teste, para saber se era Deus mesmo que estava falando com ele. E quando é confirmado que era Deus que falava com ele, que ele tinha sido levantado para libertar o povo de Israel, ele oferece um sacrifício para Deus. Ele toma de algumas coisas que ele tinha ali e ele queima para o Senhor. Então foi um sacrifício voluntário de algo que ele quis. Mas quando nós começamos a ler a história um pouco mais à frente, num dado momento o Senhor fala: agora, Gideão, você pega o segundo boi e sacrifica para mim. Por que o segundo boi? Porque provavelmente ele tinha sacrificado o primeiro, que ele quis. Voluntariamente era o que ele quis, mas depois o Senhor pediu para ele um sacrifício. Então muitas vezes nós achamos que sacrifício é aquilo que eu quero dar. Nem sempre. Muitas vezes sacrifício é aquilo que Deus te pede. E só para fechar, que nós estamos no reino de Deus sim, nós fazemos parte do reino de Deus sim, nós vislumbramos o reino de Deus sim, mas o reino de Deus também tem sacrifício. Porque se nós somos cristãos, se nós temos esse reino no nosso coração, se nós temos essa lei no nosso coração, nós estamos em obediência a Ele. E nós precisamos muitas vezes ofertar sacrifício. E eu não vou falar como ele, não estou falando de grana. De verdade eu não estou. Eu estou falando qual foi o seu sacrifício que Deus pediu para você. Talvez o teu sacrifício seja para que eu perdoe o meu irmão. É um sacrifício de amor por amor. Talvez seja para que eu abra mão de alguma coisa e faça algo para Deus. Mas talvez seja mesmo que Deus esteja precisando de um valor financeiro. Mas não é o que você quer, muitas vezes é o que Deus pede. Mas como é que Deus pede? Deus vai pôr no seu coração. É por isso que a Bíblia fala do jeitinho que Ele falou. Do jeitinho que Ele falou. A Bíblia fala lá em Coríntios 9, não sei se é primeiro, se é segundo, não sei se é 9,7 ou 7,9. Mas cada um contribua segundo o propósito do seu coração, com alegria, não por obrigação. Mas Deus vai pôr no seu coração, tenho certeza disso. Sacrifício de amor e por amor. Isso tem a ver com a nossa vida como filhos no reino de Deus. Isso tem a ver com negar a si mesmo. Isso tem a ver com você abrir mão de tudo que você tem. Porque Jesus também falou, né? Aquele que não largar tudo, pai, mãe, bens, para vir após mim, não é digno de mim. O que eu quero dizer para vocês? Fecha aqui. Que nós, como os integrantes desse reino de Deus, nós não podemos ter o nosso coração preso para sacrifício. O sacrifício Jesus fez lá na cruz. Eu estou falando do negar a si mesmo, tá? Eu estou falando de você ouvir a voz de Deus, porque nós não podemos fazer para Deus só o que nós queremos, não. Vai ter um momento na sua vida que Deus vai pedir para você, e você precisa entregar, você precisa sacrificar. E não estou falando de dinheiro de novo não, gente. Eu estou falando de você mudar um comportamento. Estou falando de você abraçar uma pessoa, de você aceitar uma pessoa, de você deixar de ser maledicente, talvez. É um sacrifício, Deus com você. Amém? O reino de Deus é para ser vivido hoje, mas ele vem um dia e vai ser estabelecido. Ele vai ser governado. Todas as nações vão se dobrar perante o Senhor. Hoje não são todos que se dobraram, mas um dia vão se dobrar. Eu posso encerrar aqui? Passei a orar muito. 9. 9 e 8?
Vamos ficar em pé. Ele já mandou terminar, ficou com medo. Chega você. Chega. Existe. Pode fechar os seus olhos. Uma palavra de Saul e Jacó. Esaú entregou aquilo que era por herança para ter alguma coisa momentânea. Ele trocou a sua primogenitura com um guisado de carne. Jacó fez ao contrário. Ele trocou algo que ele tinha naquele momento por alguma coisa que ainda haveria de vir. Nós precisamos agir como Israel, como Jacó nesse sentido. Abrir mão muitas vezes de alguma coisa nesta vida, de um tempo, de um lazer, de um valor, de qualquer coisa, entendendo que nós estamos plantando no reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra fala comigo, Deus. Quanto aos meus irmãos, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa derramar sobre a vida deles, e que eles também compreendam, assim como eu compreendi, Pai. E que essa palavra, Deus, ela venha mudar as minhas atitudes. Que esta palavra de reino, Senhor, venha fazer com que eu compreenda, Deus, que não há nada mais valioso do que fazer parte dele, do que estar junto dele, do que viver ele. Abençoa-nos, Senhor. Leva-nos aos nossos lares em segurança, Pai. E que a sua palavra continue falando conosco, Deus. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor use homens e mulheres que estão aqui no nosso meio, Senhor Jesus, para que a tua palavra seja ministrada aos corações deles, ó Deus, para que nós possamos aprender uns com os outros, Pai. Que o Senhor continue usando de maneira cheia de graça a vida da Isadora, do Eli, da Edna, Senhor. Capacita-nos, ó Pai, porque muitas vezes nós somos fracos, muitas vezes sentimos medo, muitas vezes, ó Deus, nós nem queremos fazer, Pai, mas quando nós entendemos que é o Senhor que vai à nossa frente, Pai, nós nos encorajamos, e que essa coragem, Senhor, esteja na vida de cada um que está aqui, Pai. Não sei qual o problema que cada um possa estar enfrentando e passando, qual a adversidade, Senhor, mas que eles possam se encorajar em Ti, ó Deus, e que por amor à Tua palavra, eles possam tomar decisões certas e vencer o pecado a cada dia, Pai. Vencer, ó Deus, os problemas. Nós tributamos a Ti, Senhor. Nós tributamos a Ti a coragem, o amor que vem sobre as nossas vidas. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bote suas mãos ao céu. Com o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a sua igreja pelos séculos dos séculos. Não. Foi para o reino? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com a igreja do Senhor Jesus pelos séculos dos séculos. Amém.